Olá, paz em Cristo Jesus, paz do Senhor Jesus para você que está aí do outro lado da tela. E hoje Deus me despertou com uma mensagem para a tua vida, com uma mensagem para a tua estrutura espiritual. É comum, irmãos, muitas das vezes, algumas pessoas se sentir presas por ser um cristão, por ser um evangélico, a pessoa se sentir presa. Porque nós olhamos pela janela da vida e vemos o mundo, as outras pessoas fazendo coisas que nós não fazemos. As baladas, festas, né? E as festas regadas a bebidas e outras coisas. Muitas pessoas se sentem presas por causa disso. Se sentem dentro de uma prisão por estar no mundo evangélico. E é sobre isso que eu quero falar na data de hoje, em nome de Jesus. Mas eu cumprimento você que está me ouvindo com a paz em Cristo. E se você gostou dessa mensagem, eu vou pedir você que inscreva-se no canal e que você mande essa mensagem para os seus contatos, em nome de Jesus, para que eles também possam participar dessa mensagem. Inscreva lá no canal para nós interagirmos, em nome de Jesus, para nós trocarmos experiência. E a mensagem de hoje, irmãos, é não nos conformeis. Muitas pessoas acham que se sente presa, engaioladas. O tema da mensagem é não nos conformeis. O primeiro versículo que nós vamos estar lendo está lá em Romanos. Pega aí a tua Bíblia. Vamos juntos desvendar esse mistério, que é a Bíblia Sagrada. E a palavra do Senhor nos diz que a palavra dele é revelada aos pequenos, aos pequeninos. Então, se somos nós pequeninos do Senhor, vamos nós desvendarmos esse mistério maravilhoso que foi deixado para aqueles que querem ser salvos no Senhor. Lá em Romanos 12, nós vamos ler o 2, que nos fala assim, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que comproveis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o próprio Deus está nos advertindo aqui em Romanos 12, a partir do 2, que tem algumas coisas no mundo que não é agradável a Deus. E se nós não participarmos, não sermos partícipe dessas coisas, agradaremos nós a Deus. Então tem muitas coisas que o mundo vai fazer, as pessoas do mundo, mas deixamos nós de fazermos simplesmente para agradar a Deus. Queremos agradar a Deus primeiro. Ou queremos agradarmos a Deus em tudo. E é importante que o cristão venha ter essa mente de querer agradar a Deus primeiro e querer agradar a Deus em tudo, irmãos. E nesse texto lido que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo fala em Romanos para nós, nos ensina que o mundo está cheio de coisas que, para nossa mente cristã, nós chamamos de pecado. E eu quero trazer o significado de pecado, porque é muito comum as pessoas me perguntar, isso é pecado? Se eu beber é pecado? Se eu ir para um rio, para um mar, ou uma viagem, e usar roupas, usar biquíni, usar maiô, o homem usar short, bermuda, o homem estar sem camisa. Eu quero traduzir a palavra pecado numa linguagem mais simples, mais singular. O que é pecado, irmãos? É tudo que desagrada a Deus. Se você não estar desagradando a Deus, não é pecado. O pecado é tudo que desagrada a Deus. É simples assim. Aí tudo que você for fazer a partir de hoje, você vai colocar no seu coração, na sua mente, estou agradando ou estou desagradando a Deus? Se você está agradando a Deus, você faça.
Se você está desagradando a Deus, você não faz. É simples assim. Então, o pecado é tudo que desagrada a Deus. E Paulo está nos mostrando em Romanos que nós não podemos, irmãos, nos misturar. Nós não podemos trazer o mundo para nós. Nós não podemos trazer as coisas mundanas para nós. Que nós temos que sermos separados do mundo para nós agradarmos a Deus. E não deixarmos nos influenciar com as coisas do mundo. Hoje, infelizmente, o mundo está entrando dentro das igrejas. As igrejas, para atrair o mundo, está trazendo ali novidades, coisas que muitas das vezes estão acontecendo sobre os altares, que tem desagradado a Deus, mas por motivo da igreja, a liderança querer a igreja cheia ou inchada, está trazendo o mundo para dentro da igreja. Não estou dizendo que o mundo não pode entrar na igreja. O mundo, ou as pessoas do mundo, ela pode entrar na igreja. Que a própria Bíblia fala, bem a mim como estás. Então, se a pessoa tem vícios, se a pessoa tem erros, é na casa do Senhor, no hospital espiritual, que ela precisa de ser sarada. Mas a liderança, os convertidos, têm que ajudar aquela pessoa a ser transformada pelo poder do Espírito Santo. Então, a liderança, os pastores, os líderes, têm que ter esse trabalho de transformação, de convertimento das pessoas, para que elas sejam transformadas pelo poder do Espírito Santo, irmãos. Olha o que nos fala lá em Apocalipse 3, Apocalipse 3:16. Olha o que nos fala a respeito da igreja de Laodiceia. Eu vou ler somente o 16. Nos fala assim, ó. Assim porque és morno, e nem quente, e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Repetindo. Assim porque és morno, nem quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha o que Jesus está falando conosco. Que as pessoas mornas, que ele está a ponto de vomitar essas pessoas. Agora, o que nós podemos trazer como conhecimento de pessoas mornas? Primeiro, eu quero falar das pessoas quentes. Pessoas quentes são as pessoas que já são transformadas, que já são convertidas. São pessoas que caminham na presença do Senhor e aguardando do Senhor a salvação. Essas são as pessoas quentes. O que são pessoas frias? São pessoas que não aceitaram e não querem aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. E muitas dessas pessoas são satanistas, são luciferianos, são pessoas que têm crença em outros seres ao contrário de Jesus. Mas o que são pessoas mornas? Que é o texto está falando conosco. São pessoas que ficam em cima do muro. Hoje vai e amanhã não vai. Hoje quer ou amanhã não quer. Ou vai só no momento de dor, ou vai só no momento quando precisa, ou fala que é cristão, mas na verdade não é cristão, não se veste como um cristão, não tem uma mente cauterizada como cristão. Simplesmente usa o jargão cristão ali, às vezes para ganhar empatia das outras pessoas, às vezes gosta de ouvir louvores, às vezes gosta até mesmo de escutar uma pregação ou de estar numa pregação, mas ainda não aceitou a transformação. Ela vive como o mundo, ela pensa como o mundo e veste como o mundo. Essas são as pessoas mornas. Essas são as pessoas mornas que o Senhor Jesus está nos falando aqui, que está a ponto de vomitar essas pessoas. Então, em Apocalipse 3:16. Então, nós temos aí registrado as tristes palavras de Jesus dirigindo a igreja de Laodiceia. E esse mesmo tempo, nessas mesmas palavras que Jesus falou para a igreja de Laodiceia, também tem acontecido nos dias de hoje. Os pastores com medo de perder membros, o pastor com medo da igreja desvaziar, não estão pregando verdadeiramente a palavra de Deus. Prefere uma igreja inchada, prefere uma igreja suja, prefere uma igreja desagradando a Deus, simplesmente para ter uma igreja inchada. Mas ainda os verdadeiros do Senhor têm visão para essas coisas.
Eu disse aqui que o Senhor revela aos pequeninos. E é por isso que Ele está nos revelando no dia de hoje. É por isso que o Senhor está nos ensinando nos dias de hoje algumas coisas que nós precisamos para a nossa vida cotidiana. Então, se o Senhor está nos ensinando hoje, se o Senhor está trazendo essa experiência para nós, irmãos, vamos aprender juntos agora 3 ensinamentos de Paulo para não fazer parte da nossa geração, para não fazer parte de nós. 3 ensinamentos que o Senhor Jesus está a ponto de vomitar da boca dele. 3 coisas que nós, como cristãos, não podemos jamais aceitar na nossa vida. Vamos trazer aqui 3 ensinamentos. E a primeira lição é: não vos conformeis com este mundo. Nós vamos ler lá em Romanos 8. Romanos 8, a partir do 8, em nome de Jesus. Estou eu abrindo a minha Bíblia aqui. Romanos 8. Romanos 8, a partir do 8, nos fala assim: os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Entretanto, vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Mas se Cristo está em vós, na verdade o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Então, irmãos, somos nós justificados por Cristo. É por isso que nós não somos partícipes do mundo. É por isso que nós não participamos das coisas do mundo, porque somos justificados por Cristo. Entendemos através da Bíblia, entendemos através de Romanos 8, a partir do 8, que essa matéria aqui ela é uma matéria contaminada, uma matéria podre. É uma matéria que, se Cristo não tivesse morrido por nós, estaríamos todos nós perdidos. Mas quando nós fomos justificados por Cristo, quando Cristo aceitou a morte de cruz por nós, quando Cristo entregou na cruz para a salvação das nossas almas, entendemos que a morte dele nos justificou desse pecado. Ele comprou o pecado que estava em nós. Estavam nós todos condenados, estávamos nós todos mortos espiritualmente, mas com a morte de Jesus, com a entrega dele na cruz, ele nos comprou do pecado. Por isso que nós somos justificados por Cristo. Somos nós justificados por Cristo, porque Cristo morreu por nós. Porque o mundo, irmãos, ele é dominado pelo pecado, e os pecados são vários pecados que o mundo é dominado. Um dos primeiros pecados é a ganância. Tem pessoas que pisam em cima da outra. Tem pessoas que desfazem da outra. Tem pessoas que mentem para outras. Tem pessoas que acabam uma amizade simplesmente por causa da ganância, por causa do ter. E o verdadeiro cristão é ser, não é ter. Nós temos que ser de Cristo. E o mundo, eles querem ter por causa da ganância. O mundo está condenado, ou está poluído, ou está destruído por causa da imoralidade. O mundo é imoral. É muitas coisas que traz para nós como imoralidade no mundo. Nós estamos vendo aí as leis mudando, e as leis que estão sendo mudadas. As leis que ontem, nos dias de ontem, era abominação, era pecado, que nós não poderíamos aceitar de jeito nenhum. As leis, o Congresso está trazendo para nós como coisas permissíveis, como ideologia de gênero, uso de drogas, abortos e outras leis. Essa é a imoralidade do mundo. As coisas que eram erradas estão se tornando certas, e as coisas que são certas estão se tornando erradas. A imoralidade está virando lei. Aquilo que é desagradável a Deus está se tornando lei. A vaidade, irmãos, o que as televisões, as vitrines, as lojas nos mostram? Simplesmente o objeto
para criarmos em nós a vaidade de querer, a vaidade de ter, a vaidade de nunca querer aceitar o que nós somos, sempre querer mudar algo em nosso corpo, transformar o nosso corpo, nunca aceitar a velhice, nunca aceitar as rugas, nunca aceitar os cabelos brancos. Isso tudo são vaidades. O mundo está perdido pela corrupção. Isso eu não preciso nem falar. O mundo é corruptível. Em todos os órgãos, em todos os lugares, nas políticas e até mesmo dentro das igrejas, existe a corrupção. O mundo é corruptível, irmãos. E antigamente, e não tão longe, né? Quando nós olharmos para o cenário da vida, era um grande escândalo. Quando nós sabíamos que uma pessoa tinha cometido o adultério, era um grande escândalo. Era um grande escândalo para o casal, era um grande escândalo para a família e principalmente para a mulher. Era um grande escândalo. O adultério. Era um grande escândalo ver uma pessoa com as vestes curtas, uma mulher mostrando as nádegas, uma mulher saindo da rua com roupas miúdas, pequenas, com vestes curtas. Era a perda da virgindade, né? A família, a estrutura da família criava a filha ali com a estrutura tal dela entregar para o marido simplesmente depois do casamento. Isso acontecia em muitas famílias. Os pais guardavam a filha para que a filha tivesse a relação sexual pós-casamento. Então isso tudo aí, irmãos, que eu estou falando aqui, se tornou normal nos dias de hoje. Se tornou normal no dia de hoje. Por isso que o sistema está mudado. O sistema de hoje está agradando muito mais a Satanás do que a Deus. O sistema de hoje está fazendo muito mais a vontade de Satanás do que a de Deus. Então vamos nós, como cristãos, misturar com o mundo? Vamos nós, como cristãos, aceitar o mundo dentro das nossas casas? Vamos nós, como cristãos, aceitar as coisas do mundo em nossas vidas? E é por isso que todo cristão tem que ter uma peneira para peneirar aquilo que é ruim e deixar simplesmente em cima da peneira e aquilo que é bom e passar de geração para geração. Nós, como os pais, passamos para os nossos filhos e assim sucessivamente os nossos filhos vão passando para os filhos dele, para que a poluição, para que essas coisas ruins, para que essas coisas negativas, ideologia de gênero, aborto, liberações de drogas, não faça parte da nossa vida cristã e muito menos nós aceitamos esse tipo de coisas nas nossas mentes. Concordamos com esse tipo de coisa. Então eu disse aqui no início, o que é pecado? É tudo que desagrada a Deus. É tudo que contraria a Deus. Então nós jamais vamos contrariar a Deus com essas imoralidades. Jamais vamos contrariar a Deus. Lá em Atos 2:40, Atos 2:40, nos diz assim, irmãos. Ora como que eram os discípulos, ora como que eram os homens de Cristo da época. Com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava dizendo: salvai-vos desta geração corrompida. Os que aceitaram a sua palavra foram batizados. E naquele dia houve acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então, desde a época de Cristo, desde a época após Cristo, já pregava a imoralidade do mundo. Isso está nos falando lá em Atos 2:40. Desde a época de Cristo já pregava a imoralidade, irmãos. Então nós não podemos, como cristão, aceitarmos a imoralidade dentro da igreja, do templo. Nós, como cristão, não podemos aceitar a imoralidade dentro dos nossos lares. E é por isso que nós somos cristãos. E a segunda lição, irmãos, a primeira aí que eu disse, que nós temos, não vos conformeis com este mundo. Agora nós vamos na segunda lição. Nós temos que renovar a nossa mente. A nossa mente tem que ser renovada sempre em Cristo Jesus. Vamos ler lá em Efésios 4:23. Efésios 4,
E vamos ler o 23 em nome de Jesus. Efésios 4, 23 nos diz assim: e vos renoveis no espírito da vossa mente. Repetindo, e vos renoveis no espírito da vossa mente. E no 24 nos fala, e vos revistais do novo homem, que conforme Deus foi criado em justiça verdadeira e santidade. Por isso abandonais a mentira e falai a verdade, cada um para com seu próximo, pois somos membros um dos outros. Então o próprio Deus está nos falando aqui que nós temos que ser renovados todos os dias, se for preciso. Nós temos que ter a mente de Cristo. Nós temos que pensar como Cristo. Nós temos que querer como Cristo. Nós temos que viver como Cristo. A partir do momento que eu não penso, que eu não quero, que eu não vivo como Cristo, não sou eu um cristão. Estou eu fazendo um papel, simplesmente um papel, para que eu venha ser um cristão, para que você venha ser um cristão genuíno, verdadeiro, nós temos que viver, pensar e querer como Cristo. E é por isso que nós não podemos aceitar o mundo de nós. E Efésios 4, 23 nos fala disso. O texto lido nos fala que temos que deixar o Espírito Santo renovar os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Temos que ser renovados pelo Espírito Santo todos os dias. Nós temos que nos desprender dos maus pensamentos que corrompem os bons costumes e deixar que o Espírito Santo nos faça essa renovação, irmãos. Temos que ser transformados. É por isso que a Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nós. Que muitas das vezes eu estou fraco, muitas das vezes ainda eu estou perdido, muitas das vezes ainda eu estou cauterizado com o pensamento nas coisas negativas. Mas quando eu peço o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por isso que entra o papel do Espírito Santo na vida de um cristão. Porque carnalmente, humanamente, talvez nós vamos estar cometendo erros todos os dias. Mas quando aconselhamos, quando buscamos ajuda no Espírito Santo, a Bíblia nos fala que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então a segunda lição que nós falamos aí, renovar a nossa mente. E a terceira e última lição, irmãos, nós temos que fazer a vontade de Deus. Todo verdadeiro cristão, a vontade de Deus tem que prevalecer primeiro. Não estou pensando em mim, estou pensando no que é melhor para minha família, estou pensando no que é melhor para mim no momento. Não. Pensamos primeiro se estamos ou não estamos fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela prevalece primeiro. A vontade de Deus primeiro, por mais que eu queira, mas se Deus não quer, não faço. Por mais que eu preciso, mas se eu vou desagradar a Deus, não faço. Então nós temos que fazermos a vontade de Deus. Vamos voltar lá em Efésios 5,17. Efésios 5,17 nos fala assim, por isso não sejais insensatos, mas entendeis qual é a vontade do Senhor. Por isso não sejais insensatos, mas entendeis qual é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor prevalece na vida de um cristão. Meu amigo está indo. Onde ele está indo, está agradando o Senhor? Não, então não vou. Eu vou comprar isto. Isso agrada o Senhor? Não, então não vou comprar. Vou comprar esse tipo de vestes. Esse tipo de veste agrada o Senhor? Não, então não compro. Esse relacionamento com essa pessoa, esse relacionamento está agradando o Senhor? Não, então não relaciono. Nós temos que colocar o Senhor, irmãos, em primeiro lugar sobre as nossas vidas. O Senhor sempre tem que estar em primeiro lugar sobre as nossas vidas. Sabe por quê? Porque sabemos nós que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável, mas muitas pessoas têm dificuldade de sujeitar essas vontades. Às vezes a minha vontade vai prevalecer a vontade de Deus. Às vezes os meus desejos vai prevalecer os desejos de Deus.
porque eu vou olhar para a carne, eu vou olhar para o mundo, eu vou olhar para a grama do vizinho. Mas quando eu olho para Deus, muitas coisas que talvez eu quero, muitas das coisas que talvez eu faço, estou desagradando a Deus. E eu disse aqui que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Quando andamos na vontade do Senhor, andamos na luz. Quando queremos a vontade do Senhor, queremos a luz. Quando estamos na vontade do Senhor, estamos na luz, porque a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, irmãos. Vontade do Senhor, boa, perfeita e agradável. E é por isso que nós temos que fazermos sempre a vontade do Senhor. O que acontece nos dias de hoje? As pessoas têm dificuldade de aceitar a vontade de Deus. Alguns líderes religiosos têm dificuldade de aceitar a vontade de Deus. Algumas igrejas estão se corrompendo, algumas igrejas estão se poluindo porque elas têm dificuldade de aceitar a vontade de Deus. E aonde está a vontade de Deus, irmãos? Na Bíblia Sagrada. Nosso manual de fé é Bíblia Sagrada. Não é livro de um autor famoso, não é livro de autoajuda, né? Não é um coaching, não é pessoas que estão famosas em redes sociais, né? que tem milhões de seguidores. Não é o homem, e não muito menos livro de autoajuda, nem psicólogo, nem psiquiatra, não. A vontade do cristão, ela é baseada na Bíblia Sagrada, na inspiração de Deus, a boca de Deus, Bíblia Sagrada. Se andamos na Bíblia, andamos na luz. Se andamos na Bíblia, fazemos a vontade de Deus. Tudo que tiver na Bíblia, faça. Tudo que tiver na Bíblia, toma para si como regra, porque aí você estará fazendo sempre a vontade de Deus. E eu quero concluir essa mensagem para que esse trabalho não fique extenso. Que no dia de hoje, que a partir de hoje, irmãos, possamos romper definitivamente com o mundo. Não aceite o mundo em você. Não deixe que o mundo participe da sua vida. Porque muitas pessoas têm o hábito de falar, mas o Senhor sabe, o Senhor me conhece, o Senhor conhece a minha fraqueza, o Senhor sabe que eu sou fraco. Nosso Deus, irmãos, Ele sabe sim da nossa fraqueza. Ele sabe sim que você está errando e Ele sabe sim que você precisa de conserto. Mas a Bíblia nos afirma, irmãos, que a primeira coisa que nós temos que fazermos é sermos transformados pelo poder da palavra. Não é pelo poder da igreja, não é pela obrigação, não é pelo poder da igreja, não é pelo poder do pastor, do homem, é pelo poder da palavra. Essa transformação aqui chama convertimento. Nós temos que ser convertidos pelo poder da palavra. Se eu não me converter, se você aí que está me ouvindo não se converter, estamos fazendo o papel de tolo dentro da igreja. Estamos vivendo como cristão, mas com a mente cauterizada no mundo. Para que nós venhamos viver como cristão genuíno, verdadeiro, nós temos que ter a mente, coração, alma, espírito, tudo ligado a Deus. Nós temos que estar 100% ligado a Deus. Nós temos que entregar para Deus o nosso tudo. E nunca a nossa metade, e nunca um pouco de nós. Entregarmos sempre para Deus o nosso tudo. Então, por isso que nós temos que romper definitivamente com o mundo e buscando sempre nos aproximar de Deus cada dia mais. Aproximar de Deus cada dia mais. Deixa eu ler o último versículo aqui, está lá em 1 João 2,15. 1 João 2,15, que nos fala assim: não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é cobiça da carne, é cobiça dos olhos, é soberba da vida. Não procede do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. E é por isso que nós temos sempre que fazer a vontade de Deus, porque queremos uma vida pós-morte, porque queremos salvação das nossas almas, porque queremos garantir que as nossas almas sejam salvas no Senhor. E é por isso que nós temos sempre que fazermos a vontade de Deus.
Esse foi o texto que o Senhor colocou no meu coração hoje e é o texto que eu deixo para você em nome de Jesus. Se você gostou desse trabalho, se você gostou dessa pregação, peça aí que inscreva-se no canal, torne-se um membro do canal, envie aí para os teus contatos, para que eles também possam participar desse trabalho. E quando eu postar algo novo lá no canal, você vai receber uma notificação e você pode acompanhar o trabalho que eu tenho feito em nome de Jesus. Quero orar para você, quero orar para a tua alma, quero orar para o teu convertimento, quero orar para a tua estrutura espiritual em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu quero colocar essa vida, essa pessoa que está me ouvindo aí sobre as tuas mãos, ó Deus. Que essa palavra, Deus, não seja simplesmente palavras jogadas ao vento, ó Pai, mas que seja palavra de transformação, meu Deus. Seja palavra de convertimento, ó Deus. Seja palavra de mudança, Deus. Coloca essa vida, esse ouvinte sobre as tuas mãos, ó Deus, para que ele seja tocado e abençoado pelo Senhor, meu Deus. Que ele seja transformado pelo poder da palavra, Deus. Que ele seja guiado pelo Espírito Santo, Deus. E que o Espírito Santo possa interceder por ele ou por ela, até mesmo com gemidos inexprimíveis. Eu coloco essa vida sobre as tuas mãos, para que seja abençoada ou abençoado no nome de Jesus. Sou eu, irmão, Pastor Leandro, deixando essa mensagem para a tua vida, para a sua estrutura espiritual, em nome de Jesus. Jesus abençoa a sua vida.